E aí, minha galera, tudo certo rumo à aprovação do MPU? Olha só que massa, pessoal. Galera, eu tenho aqui, ó, os casos dos inelegíveis. Pessoal, inelegível é o cara que não pode ser o quê, pessoal? Não pode ser eleito. Porque eu tenho na nossa Constituição, de acordo com a nossa doutrina, o quê? Ó, os direitos políticos negativos. Ou seja, são situações que impedem, por exemplo, o exercício de determinados direitos. Por exemplo, são inelegíveis os inalistáveis, não é? No caso, os estrangeiros e os conscritos, e os analfabetos. Isso eu já sei, professor. Qual é a novidade? A novidade está aqui. Galera, atenção, no território de jurisdição do titular, tá certo? O cônjuge, atenção galera, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau, professor, até qual grau do parentesco? Até o segundo grau, ou por adoção, de, atenção minha gente, presidente da República, governador do estado ou território, do Distrito Federal e de prefeito, ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de quê? De mandato eletivo e candidato à reeleição. Tio Plínio, pelo amor de Deus, que redação confusa é essa da nossa Constituição? Galera, muito simples. Olha só que interessante, olha só a dica. Se aparecer na sua prova alguma limitação relacionada à capacidade eleitoral não é passiva, quais, professor? Por exemplo, limite de reeleição, prazo de desincompatibilização e, atenção galera, essa situação de inelegibilidade você aplica apenas aos cargos do Poder Executivo. Professor, me dê um exemplo. Galera, eu posso ser deputado federal, não é que tem um mandato de 4 anos. Eu posso ser deputado federal, tipo assim, por 10 mandatos consecutivos, posso, galera. Meu povo, tem deputado federal na Câmara que está na Câmara, tipo, há muito tempo. Desde né, a promulgação da nossa Constituição. Professor, é possível? É. Agora, eu, prefeito, eu, governador, eu, presidente da República, tenho prazo de validade, não tenho? Tenho, porque para o Executivo eu tenho limite de quê, pessoal? De reeleição. Eu, Executivo, 4 anos, admite uma reeleição por mais 4. Professor, qual é a lógica do sistema? Muito simples. Olha só que interessante. O Poder Executivo, ele exerce como função típica o quê? A função administrativa. É o Executivo, galera, que o quê? Que gerencia, que opera a máquina pública. Então, como é responsável por esse gerenciamento, por essa administração da coisa pública, a nossa Constituição Federal estabelece o quê, pessoal? Um limite de reeleição apenas para o Executivo. Professor, me dê outro exemplo. Ô galera, eu sou senador da República, não é? Só que eu cansei da vida de senador, quero concorrer a um mandato deputado federal. Observem, eu sou senador, não é? Quero concorrer ao mandato de deputado federal. Ou eu sou senador, quero concorrer ao mandato de presidente da República. Veja, eu senador, para concorrer ao cargo de presidente da República, preciso renunciar ao meu mandato 6 meses antes do pleito? Preciso? Não preciso, porque aquela questão do afastamento, aquela questão da renúncia, a questão da desincompatibilização, eu aplico apenas ao Poder Executivo. Fechado? Então, acompanhe aqui comigo. Galera, o que acontece? Primeiro ponto, a nossa Constituição utilizou o termo no território de jurisdição. Na verdade, o termo correto seria no território da circunscrição. Qual circunscrição, professor? Circunscrição eleitoral. O que acontece? Galera, no caso do Poder Executivo, deixa eu anotar aqui, no caso do Poder o que, pessoal? Executivo, o que acontece? Se eu sou prefeito de determinado município, a minha esposa, os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau, olha que massa, eles ficam impedidos, eu disse que, galera, eles ficam impedidos do exercício de qualquer cargo político naquele município. Qual o nome disso, professor? Inelegibilidade o quê, pessoal? Reflexa. Por que, professor, reflexa? Porque atinge a terceira pessoa.
não é? Eu sou prefeito, eu sou mandatário e, por via reflexa, de forma indireta, minha esposa e parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção, eles ficam impedidos de que, pessoal, do exercício de qualquer cargo político dentro daquela circunscrição eleitoral, no nosso exemplo, o município. Professor, essa situação, essa previsão é absoluta? Não. Ou seja, em alguma hipótese, a sua esposa ou parente consanguíneo afim até o 2º grau ou por adoção pode, excepcionalmente, exercer, galera, algum cargo político nesse município? Pode. Vamos supor, galera, que a minha esposa, seja o quê? Vereadora daquele município. Ela já é vereadora, depois eu tomo posse como prefeito. É possível, professor? É. Por quê? O tio Plínio disse que essa questão da inelegibilidade atinge apenas os cargos do executivo. Então, minha esposa já era vereadora, eu passei a ser prefeito. Beleza? Via de regra, a partir desse momento, né? Nessas situações, os meus parentes até o 2º grau estão o quê, pessoal? Impedidos do exercício de qualquer cargo. Beleza? Beleza. E no caso da minha esposa, que já era vereadora, ela pode concorrer à reeleição? Pode, galera? Pode. Porque é justamente, a ressalva que a Constituição Federal faz. Salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Beleza, galera? Olha que massa. Professor, o senhor é prefeito do município A. Beleza? A sua esposa, coloquei aqui minha querida esposa, a sua esposa, feliz da vida, ela pode concorrer, ela pode ser prefeita do município B? Pode, galera? Pode. A inelegibilidade, nesse caso, atinge apenas a circunscrição daquele município. Agora, se eu for governador do estado A, não é? Ela pode exercer algum cargo político naquele estado? Pode? Não pode. Beleza? Ô, pessoal, aí, galera, o que acontece? Olha só que interessante. Nós temos, a súmula vinculante número 18. Toda vez que o tio Plínio fala em súmula vinculante, logicamente, é uma referência ao Supremo Tribunal Federal. Apenas o STF, o que? Edita a súmula vinculante. Então vamos nessa. O STF entende que, através dessa súmula, atenção, a dissolução não é do casamento ou da união estável, porque, nesse caso, nós equiparamos aqui ao casamento. No caso de eventual separação no curso do mandato, isso não afasta o que, pessoal? A situação de inelegibilidade reflexa. Professor, como assim? Vamos supor, galera, que A é casado com B, ok? A é eleito prefeito daquele município. B, sua esposa, está o que, pessoal? Está impedida de exercer cargo político naquele município. Beleza? Beleza. Só que aqui no curso do mandato, A, prefeito, se separa de B, sua esposa. Essa esposa, tá certo? Essa, então, esposa do prefeito, já que eles separaram, ela pode, professor, não é? Ela passa a ter o direito de concorrer a um cargo político naquele município para o STF? Não. Onde é que eu encontro isso, professor? Súmula vinculante número 18. Olha o macete, galera. Olha que situação jurisprudencial massa. Ô, professor, existe alguma exceção, não é, a essa regra imposta pela súmula vinculante 18? Existe. O Supremo Tribunal Federal entende que, caso essa dissolução, esse término, entre aspas, ocorra por falecimento do cônjuge, aí sim, pessoal, eu não aplico o quê? A inelegibilidade reflexa. Professor, como assim? Muito simples. Eu disse a vocês que no curso do mandato, A se separou de B, separou da sua esposa. Nesse caso, a sua então esposa pode ser candidata a alguma coisa no município? Não. Continua o quê, galera? Impedida. Continua o quê? Inelegível nesse sentido. Agora, vamos supor que a, galera, prefeito daquele município, casado com B, faleceu. Nesse caso, a sua esposa pode concorrer no pleito seguinte a algum cargo naquele município? Pode ou não pode, galera?
Pode, com certeza. Beleza, pessoal? Então, vamos nessa. Fiquem ligados nessa situação de quê? Dos inelegíveis, porque é um ponto recorrente, tá certo, minha gente, na prova, na sua provinha CESP, ok? Ô, galera, olha só o que acontece, olha só que interessante. Eu tenho, tá certo? Eu tenho aí, nessa questão da inelegibilidade, não é, várias situações. Eu recomendo, tá certo, que você, candidato, não fique muito preocupado com as variadas hipóteses que isso pode acontecer, porque a abordagem da sua prova nesse ponto será uma abordagem, ok, galera, muito específica, muito objetiva. Até porque, galera, eu tenho aqui, ó, N situações jurisprudenciais. Então, a tendência é que a prova, tá certo, ela não entre, não se aprofunde nessas situações definidas pelo Supremo Tribunal Federal e algumas definidas pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. O único ponto da questão jurisprudencial que você precisa é o quê? A súmula vinculante número 18. Ô galera, vamos nessa, meu povo. Eu disse a vocês, fiz questão de diferenciar, ó, a situação do conscrito e do militar da ativa. O tio Plínio disse a vocês, vai repetir até o final do nosso curso, que conscrito é o indivíduo convocado para o serviço militar obrigatório. Conscrito, galera, nesse caso não é o militar da ativa. Porque, galera, o militar da ativa, ele é o que, pessoal? Elegível. O militar da ativa, ele é o que, pessoal? Elegível. Ocorre que, devido à função não é relevante que o militar exerce, que é a segurança pública, a nossa Constituição estabelece o quê? Situações diferenciadas. Qual é a preocupação na minha prova, galera? Eu, candidato, vou ter que identificar na minha prova se o militar conta com menos de 10 anos de atividade ou se ele conta com mais de 10 anos. Porque, professor, aqui, em ambos os casos, eu tenho abordagens diferenciadas da banca. Galera, olha só que massa. Se o militar contar com menos de 10 anos, ele deverá ser o quê, galera? Afastado da atividade. Meus queridos e minhas queridas, futuros servidores do MPU, olha o cuidado na sua prova. Se o militar tiver menos de 10 anos, ele deve ser o quê, galera? Afastado. Professor, qual o significado desse afastamento? Muito simples. Esse afastamento significa que esse militar com menos de 10 anos, simplesmente, para que ele possa se candidatar, ele deve pedir o quê? Exoneração do cargo. Professor, militar de 10 anos, com menos de 10 anos, pediu exoneração, não é? Foi eleito. Se ele foi eleito, beleza, vá lá, filho, ser feliz, exercer o seu mandato. Se porventura ele perder a eleição, ele volta a ser militar? Não, porque, ó, esse afastamento significa o quê, galera? Um desligamento definitivo, ok? Agora, pessoal, no caso do militar com mais de 10 anos, a pegada é diferente. Porque, galera, ó, o militar de 10 anos, quando ele se candidata, ele fica, pessoal, agregado pela autoridade superior. Anota aí, meu querido, minha querida, anota aí, por favor, que ficar agregado é, na verdade, de fato, fica o quê? Afastado do serviço. O militar agregado, nesse período eleitoral, ele não vai exercer as suas atividades na área militar. Lembrando que, quando eu falo em militar, eu falo nos integrantes, não é, das Forças Armadas, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Então, mais de 10 anos ele fica o quê? Agregado, leia-se, ele fica afastado do serviço, beleza? Aí, olha que massa, esse militar com mais de 10 anos, se eleito, ele, atenção galera, no ato da diplomação, ele passa para o quê, pessoal? Ele passa automaticamente para a inatividade. Veja, o militar com mais de 10 anos, não é? Candidato, ele fica o quê? Agregado, afastado. Se eleito, no ato da diplomação, ele passa para a inatividade. Professor, o que é inatividade? É o que, galera? Aposentadoria do militar. Não é proporcional ao tempo de serviço. Olha que massa.
Ô tio Plínio, e se esse militar com mais de 10 anos, que está agregado, né, porque ele é candidato, não for eleito, o que acontece com ele? Olha que massa, ele volta a exercer normalmente as suas atividades, não é? No âmbito militar. Qual é o cuidado na minha prova? Galera, no processo eleitoral eu tenho a eleição, não é? Basicamente, tenho a diplomação e tenho a posse. O militar com mais de 10 anos, que está agregado, mas foi eleito, ele passa para a inatividade, não é no momento da eleição, não é, galera, no momento da posse, é no momento da diplomação. Professor, o que é a diplomação? A diplomação, galera, é um ato da Justiça Eleitoral, não é, que reconhece, não é, a validade do pleito eleitoral e reconhece que aquele candidato obteve o número mínimo de votos para o quê? Para ser eleito. Então, é aqui, galera, que o militar com mais de 10 anos, que foi devidamente eleito, ele passa o quê? Para a inatividade. Foi diplomado, vai para a inatividade, vai o quê? Para a aposentadoria. Ele fica o quê? Aposentado. Professor, depois do mandato, ele exerceu o mandato, não conseguiu a reeleição, ele volta a ser militar? Não, porque, professor, aqui, lá atrás, na diplomação, ele foi para a inatividade. Beleza? Estou aguardando vocês na próxima.